Agora sim. Ok, boa noite mais uma vez, para quem está chegando agora. Hoje são 28 de maio de 2025. Esse é nosso terceiro encontro presencial, mediado por tecnologia, que a gente chama de aula síncrona ao vivo. Nós tivemos, dia 5 de fevereiro, nossa apresentação do nosso curso, dizendo quais eram os conteúdos, as atividades do nosso curso, dia 5 de fevereiro. Dia 26 de março, nós tivemos outro encontro, que foi o que nós tratamos dos conteúdos, da disciplina, do curso, sobre a avaliação que a gente chama de A1. E esse é o terceiro encontro, portanto, 28 de maio, nessa preparação para A2. Eu estou na tela com a plataforma Educa, para a gente visualizar juntos o que nós discutimos até aqui e o que é que nós vamos discutir, estamos discutindo nesse segundo bimestre e caminhando para o final do semestre e do curso. Eu estou revisando aqui que, conforme está na nossa rota de aprendizagem, separada em duas etapas. A primeira etapa, com 6 aulas, 6 rotas, e a segunda etapa também. Na primeira etapa, são esses temas que vocês visualizam e que tem na rota e na própria material de apoio, na apostila, o material didático de todos vocês. Então, na aula 1, nós tratamos da África, Mama África, Mãe da Humanidade, para trazer a discussão histórica da importância que a África, como um grande continente, tem para toda a humanidade. Na aula 2, nós falávamos da desconstrução dos 3 Cs de África, que era crise, catástrofe e conflito, numa análise equivocada, como se o continente africano só fosse retratado ou só fosse conhecido por essas questões. Na aula 3, a raça como invenção do século XVI, nós trouxemos o debate e os estudos para a gente entender que a questão da raça ela é uma questão muito nova na história da humanidade. Não se discutíamos, não tínhamos essa discussão sobre raça. Qual é a raça? Né? Então, para dizer que essa é uma discussão nova, quando a gente pensa em história da humanidade, que é apenas do século XVI. A 4, nós trouxemos as questões do que foi a escravização de pessoas com o chamado tráfico escravagista e esse processo de colonização pela dispersão de pessoas que a gente fala de diáspora, principalmente do continente. Está na moto dela. Foram retiradas do seu continente, para se tornarem mão de obra do processo colonizador dos vários países das Américas e da Europa, assim como nós conhecemos a história do Brasil, o que foi o período colonial, em que a agricultura dependia praticamente dessas pessoas que migraram desse continente, e nem, de certa forma nem migraram, mas elas foram trazidas e tornadas escravas para essa mão de obra do período colonial e toda a história que nós conhecemos da escravatura ou da escravização de pessoas, essa história que todos nós conhecemos no Brasil e no mundo, até aquele momento que, por uma pressão política, se conhece como a abolição da escravatura, que não foi bem uma abolição, mas uma pressão para, no momento que a princesa Isabel, que estava aqui,
assinasse a Lei Áurea e todo o processo que significou essa libertação, entre aspas, das pessoas em estágio de escravidão, sem nenhuma condição de vida, sem terra, sem estudo, sem renda, enfim. E essas pessoas se tornaram, então, o que a gente conhece hoje como pessoas vulneráveis, porque não tinham condições nenhuma de sobrevivência, porque já viviam num trabalho escravo, sem ser trabalho remunerado e sem dignidade humana. Na aula 5, nós discutimos o resultado desse processo que a gente vem discutindo desde a aula 1, principalmente com a discussão da invenção de raça, do preconceito e da discriminação com essas pessoas, principalmente pela cor da pele, pela sua condição social, pela sua condição de descendência de África, que é o racismo, o crime de racismo. E como também, na atualidade, o movimento negro, feminista, antirracista se organizou em torno da consciência negra. Na aula 6, nós vamos ter esse movimento antirracista. Então, no dia 26 de março, nós tratamos mais uma vez desse conjunto de aulas da etapa 1, essas 6 primeiras aulas, antes da nossa avaliação A1, no dia 26 de março. Nós já tínhamos iniciado o nosso curso dia 5 de fevereiro. Hoje, dia 28 de maio, estamos mais uma vez reunidos para tratar da nossa A2, né? Da nossa A2. E como vocês podem olhar aqui, como está na rota de aprendizagem de cada um de vocês, no material didático, na apostila, nós temos mais outros 5 aulas, porque está aqui juntos, né? A aula 11 e 12, então nós tínhamos 12 aulas, mas aqui nós vamos ter só 5, porque as 2 últimas aulas estão associadas, o conjunto desse segundo bimestre, e com eles nós estamos caminhando para o final do semestre, do curso da disciplina, né? Finalizando, então, o nosso curso. Então, a aula 7, nós falamos desse processo de colonização e o que foi essa migração, essa dispersão de pessoas para os diversos continentes, não só o Brasil, não só as Américas, mas a Europa, a Ásia, enfim. E a gente tratou desse processo chamado de colonização, de diáspora ou decolonialidade. A decolonialidade é esse processo que discute como foi essa colonização, essa dispersão, essa diáspora, e por isso nós chamamos hoje de movimento afrodiaspórico, afrodescendente, né? Das relações afro-brasileiras, indígenas, africanas, que vem dessa origem, como a gente já viu lá no primeiro bimestre, na primeira etapa do nosso curso. Na aula 8, nós discutimos o feminismo negro, porque as mulheres começaram a se organizar também a partir de vários movimentos negros, mas agora só de mulheres negras, também para reivindicar essa consciência negra. São várias mulheres, principalmente que têm uma história, mulheres que fizeram mais história até do que alguns homens, mas por conta do racismo e por conta do machismo, muitas desse nome de mulheres eram desconhecidos. Então, o movimento feminista, negro, trouxe à cena várias mulheres que até então
nós nem ouvíamos falar delas, né? Nem ouvíamos falar delas. Então, aqui nessa aula 6, nós fazemos várias, tanto brasileiras, como americanas, como africanas, filósofas que estão vivas ainda, que têm essa luta contra o racismo. Na aula 9, nós tratamos dos povos ancestrais e afro-ameríndios. Quem são esses povos ancestrais? Qual é o conceito de ancestralidade? Quem são esses povos afro-ameríndios que nós conhecemos como os povos originários? Nós conhecemos como os nossos indígenas. Até lá a discussão de que hoje não é mais possível a gente falar índio, né? Primeiro pelo erro geográfico desse processo de colonização, de achar que os portugueses chegaram na Índia, que saíram aí mar afora e acabaram chegando no Brasil. E nós chegamos na Índia, olha, os nativos são indígenas. Não, nós já estávamos aqui, nossos ancestrais, povos originários das primeiras nações, que nós não éramos indígenas, né? Mas hoje foi ressignificado esse nome dos povos originários e hoje nós chamamos povos tradicionais, povos ancestrais, povos indígenas. Na aula 10, a gente volta a tratar mais desse tema, agora falando dos povos quilombolas, que é diferente. Muitos dos povos originários viviam na floresta, nas águas, em grandes áreas de terra, né? Em todas as regiões do Brasil, e a gente vai lembrar muito dessa ideia, mas os quilombolas, que geralmente vieram da mineração, também da exploração, da mão de obra, na época do minério, não mais agora na colonização como o povo negro, né? E vão fugir, assim como fez a história, como nós sabemos, do quilombo dos Palmares, né? Em vários quilombos, em vários territórios que hoje, aqui no Tocantins, a gente vê lá na nossa apostila, existem vários quilombos reconhecidos como de povos quilombolas, que são originários dessa época, principalmente aqui no Sudeste, na região de Arraias, nós temos vários povos quilombolas, vários povos ancestrais dessas comunidades negras, né? Quando vocês ouvem aí o comediante Paulo Vieira, que é aqui do Tocantins, que está aí fazendo sucesso em rede nacional, ele sempre diz isso, né? Ele sempre diz isso. A minha ancestralidade, meu povo, minha origem africana, nós que somos pretos, pardos, índios, indígenas, né? Essa comunidade, diferentemente de europeu, do colonizador, que precisamos discutir. Então, nessa aula 10, que a gente chama de aquilombamento. Aquilombamento é esse processo de reconhecimento, de valorização desses povos quilombolas, assim como os povos originários, que são os povos indígenas, afro-ameríndios, por conta dessa mistura de África e das Américas, como é o caso aqui no Brasil. E a nossa última aula, 11 e 12, que são essas práticas, essa ritualística, essa manifestação específica dos povos originários, ancestrais, quilombolas e africanos em suas religiões, né? Então, nós temos nessa aula aqui a grande manifestação cultural desses povos, chamada de matriz africana, ou as religiões de matriz africana. Então,
Então, nessa aula, nessa última aula 11 e 12, nós vamos tratar dessa manifestação cultural, né? Nós temos várias religiões do cristianismo, mas assim como nós temos várias religiões do judaísmo, do budismo, é, é, orientais, asiáticas, americanas, e nós também temos manifestações dos povos africanos, que são as chamadas religiões de matriz africana. Mas nessa aula também a gente traz uma questão que é muito recorrente por conta dessa história que nós estamos colocando para reconhecer essas relações étnico-raciais e indígenas, do preconceito com as pessoas negras, e aí isso tem o nome, racismo, e também da intolerância religiosa com essas práticas, essas ritualísticas desses povos, que a gente vai reconhecer, que a gente vai chamar como intolerância religiosa, né? Concluindo o nosso curso com a Lei 10.639 de 2003, que obriga o estudo da história e das relações étnico-raciais nas escolas, nas universidades, justamente para a gente entender esse processo de diáspora, de decolonialidade, de ritualística, né? E construir uma sociedade baseada no respeito, na tolerância, na ética, né? Para que nós não tenhamos racismo ou crime de racismo por conta do cabelo, da cor da pele das pessoas, por conta da sua prática religiosa. Então, o que nós estamos aprendendo nesse curso é nos tornarmos cada vez mais humanos, profissionais que respeitam uns aos outros no seu local de trabalho, na sua convivência, em casa, no grupo social, numa instituição como uma prefeitura, um hospital, uma escola, no município, porque cada um tem o direito à sua manifestação. Nós, no Brasil, temos dignidade e cidadania, portanto, independente da religião, da cor de pele, da condição social, do gênero, não é possível que a gente não tenha consciência desse processo da diferença, da diáspora, né? Da decolonialidade, do que faz parte a nação brasileira, e em 2025 nós temos ainda que conviver com pessoas racistas ou intolerantes religiosas por conta dessas questões. Por isso que fazendo um curso de gestão pública, formando gestores públicos para trabalhar nas prefeituras, nos hospitais, nos órgãos públicos aí dos municípios, temos que discutir, temos que estudar, temos que aprender essas questões, porque não há mais tolerância para racismo, para racismo indígena, racismo quilombola, racismo afro ou racismo religioso, porque a gente já sabe que, por conta da nossa Constituição, nos dá esse direito de dignidade, de manifestação, de culto, de manifestação política e todos esses nossos direitos que estão resguardados na Constituição Federal do Brasil. O STF, o sistema do Tribunal Federal, já reconheceu que essas práticas preconceituosas, racistas, de intolerância, se equivale à injúria racial e, portanto, é crime. É crime. Então, nós temos um compromisso como gestores públicos, formado pela uma universidade pública, de não permitir, de não tolerar em casa, né, com as nossas crianças, com nossas noras, nosso genro, na igreja,
no local de trabalho, na rua, no boteco, na praia, aonde nós estivermos, a gente aceitar práticas racistas. Então, nós precisamos ter essa consciência negra, essa consciência de igualdade, de raça, de povos, de culturas, de religião. Esse é o nosso curso. Então, são essas 12 rotas que estão aí na apostila de vocês, que estão aí na rota, com as atividades, com os textos que nós estamos finalizando o nosso curso. Como eu fiz na primeira etapa, né? Se a gente olhar dessas 6 grandes rotas, desses 6 grandes temas, uma das questões principais da primeira rota, da primeira etapa das 6 rotas, é o racismo estrutural, né? A gente colocou em discussão o racismo estrutural justamente para a gente ter consciência antirracista, que a gente tenha uma educação e uma formação antirracista. Se nós olharmos a segunda etapa, dessas 5 aulas, dessas 5 rotas que estão postas, qual é a grande questão? A grande questão é que nós lutemos por uma escola, por currículos, por universidades, por formações profissionais antirracistas, uma educação e uma formação antirracista, e, portanto, que a gente não permita intolerância religiosa ou racial, ou crime de racismo. Então, o que nós temos de principal na etapa 2 é a aula 11 e 12. Então, dessas 5 aulas, a nossa avaliação a 2 vai se concentrar nesses 2 textos da aula 11 e 12. Nós temos textos complementares e textos básicos nessa aula 11 e 12, que está só numa rota, e a nossa avaliação vai se basear somente nessa rota 11 e 12, nessa última rota, porque ela é central nesse debate sobre colonização, sobre o movimento das mulheres negras, sobre o entendimento dos povos ancestrais afro-ameríndios e quilombolas. E aqui nós vamos discutir essas práticas ritualísticas da matriz religiosa africana, do candomblé, da umbanda, da pagelança, do terecô, manifestações do panteão dos deuses, diferentemente das outras religiões, que aqui nós temos o culto aos orixás, nós temos o culto às entidades, e aqui essas práticas são geralmente vinculadas aos elementos da natureza, ao fogo, à água, à terra, ao ar. Então, assim como lá nos gregos, nós tínhamos o Deus Sol, a deusa Lua, o Trovão, o Dionísio, Afrodite, né? Tudo isso que a gente chama o mito do panteão greco, e depois, na Idade Média, Cristo, cristianismo, os santos, as divindades do céu. Aqui, nas religiões de matriz africana, nós temos os orixás, as entidades, que todas elas têm este objetivo de ter uma relação do humano com o sagrado, com o espiritual, com o sobrenatural. Então, diferentemente dos gregos, que eram politeístas, que tinham seus vários deuses, Deus Trovão, Deus Sol, Deus Lua, Dionísio, Deus do amor, Afrodite, e tantas outras deusas, deuses. Vocês lembram que na abertura das Olimpíadas teve uma grande ritualística ao Dionísio, o Deus do amor, o Deus do vinho, né? Que muita gente confundiu com Santa Ceia. Ora, minha gente, a Grécia, a França
da Revolução Francesa, não tem nada de cristianismo. Cristianismo é a Idade Média. Cristianismo é lá no Vaticano, na Itália, em Roma. Né? Na França, não é cristianismo. É Revolução Francesa. Então, nós tivemos aí uma grande homenagem ao Dionísio, como deus do vinho e do amor. Diferentemente, né, do cristianismo, que nós temos Páscoa, ressurreição, quaresma, a festa dos nosso reizado, que tem uma influência também africana, uma miscigenação, né? Nós vamos ter aqui nas religiões de matriz africana Yansan, Exu, nós vamos ter Xangô, nós vamos ter várias entidades, né, que fazem parte deste panteão dos orixás, das divindades, das religiões de matriz africana. Qual a diferença? A diferença está na ritualística. A diferença está na relação que cada uma desses grupos e dessas pessoas tem com a sua divindade. Né? Os gregos, da sua maneira, o cristianismo na Idade Média, à sua maneira, e os africanos e descendentes de África, à sua maneira. Cada um tem uma ritualística. Todas elas são religiões. Todas elas são relações com o sagrado. Então, nós vamos concentrar a nossa avaliação a 2 na última rota dessa etapa. As outras etapas são importantes, precisam fazer as atividades, porque todas elas valem nota, como vocês sabem, mas a nossa avaliação concentra na aula 11 e 12. Tá certo? Era isso que eu gostaria de explicar, espero que vocês tenham entendido. Agora nós vamos abrir para perguntas, para questões, para a gente poder encerrar nossa aula de hoje. Aqui já a Larissa, que eu estou vendo com a janelinha aberta. Não sei cadê os outros tutores que estão por aí. Mesmo vocês que queiram fazer pergunta, fiquem à vontade. Larissa, tem alguma pergunta aqui no chat? Eu estava falando, não consegui olhar. Quantidade de questões. Boa noite, professor. Tudo bom? Aos alunos, colegas de trabalho que estão aqui presentes, né? Dizer que foi uma excelente aula, professor. Bem objetiva, né? Quantidade de questões, né? Eu acredito que você deu uma dica bem boa aí, concentrar na rota 11 e 12, sem desmerecer os conteúdos abordados nas demais rotas. E eu, pela oportunidade de estar falando, pedir para que realmente os alunos façam as atividades que valem, ponto, né? Mas é quantidade de questões na prova, e se terão questões discursivas e objetivas. Nós teremos só questões objetivas, sem discussões subjetivas e discursivas, né? Como eu já disse, essa disciplina, este curso, ela é de formação humana, ela é de formação de atuação. Ela não é uma disciplina que vocês vão dar aula com esse conteúdo, ela não é uma disciplina que vocês vão exercer a prática de gestão com esse conteúdo. Vocês vão usar o direito, o planejamento estratégico, as teorias da administração, as questões da profissão, da gestão administrativa, financeira, contábil. Vocês vão usar esse conhecimento profissional, técnico, no exercício da profissão. Das relações étnico-raciais é uma formação humana, é uma formação que nos torne pessoas que saibam conviver umas com as outras, com respeito, com tolerância, com consciência racial, promovendo uma prática antirracista. Então, este curso tem este objetivo. Portanto, nós não vamos exigir que tenha questões discursivas, que tenha que você elabore um texto. Não, nós vamos trabalhar com os conteúdos lá dessa segunda etapa, dessas 5 aulas, a última, porque ela retrata todas as questões
na questão do preconceito religioso ou na intolerância, tudo isso que a gente vem falando, como a gente falou do racismo. Porque nós queremos é que a gente tenha uma atitude de consciência, uma educação, uma prática, uma formação profissional antirracista. Portanto, sem intolerância religiosa. Se a gente conseguiu entender isso, nós atingimos o objetivo do nosso curso, da nossa disciplina. Então, vai ser questões de marcar, de relacionar, mas que, se vocês lerem com calma e lerem o material, vocês vão ver que a resposta está lá. É só para identificar se essa questão está correta, está errada, se é verdadeira, se é falsa. Então, se entendeu o conteúdo desta formação, não vai haver dificuldade da nossa avaliação A2. Agora, se você não leu, não prestou atenção no que a gente vem falando, nos outros conteúdos, aí você vai ter dúvida, né? Se uma leitura concentrada 2, 3 vezes, vocês vão entender, porque são conteúdos de prática, são conteúdos de vivência, são conteúdos que nos afetam. Nós, no Tocantins, temos uma população preta e parda, e no Brasil, maior do que a população branca. Todos nós somos descendentes de África, todos nós temos uma mistura africana ou indígena. E, às vezes, nós sofremos preconceito e intolerância e nem percebemos, né? Então, essa disciplina é que a gente consiga ter essa consciência. Quando alguém diz assim, teu cabelo está ruim, que você é preta, está queimada, está tostada, é mulata, é bronzeada, e aí vai dando vários nomes, né? Ou então, esse preto está fedendo a negro. Tudo isso são preconceitos que a gente ouve no dia a dia e, às vezes, naturaliza. Não podemos naturalizar estas práticas por conta da cor da pele, por conta do cabelo, por conta de cheiros ou outras questões. É isso que nós nos propomos neste curso e é isso que nós estamos discutindo para que nós tenhamos cada vez mais uma sociedade que a gente respeite as diferenças uns dos outros. Muitos elogios, dizendo que foi muito enriquecedora a disciplina, que vale muito o conteúdo. Comentaram aqui, não sei se o senhor quer comentar, professor Damião, o que aconteceu com a ministra Marina? Se vocês não viram, a ministra Marina, até coloquei nas minhas redes sociais, foi convidada para ir ao Senado como ministra do Meio Ambiente, que é do governo federal, para explicar sobre os licenciamentos. Agora, uma proposta de se fazer uma grande rodovia no meio da floresta amazônica. Há uma proposta de se explorar petróleo na foz do rio Amazonas, que vai impactar aquela população de Manaus, do Amazonas, de Roraima, de Rondônia, do Acre, todo mundo que está aqui nesta parte da região norte. E aí precisa de um estudo de impacto ambiental, precisa que o IBAMA vejam qual é o impacto ambiental, no geral, dessas grandes construções, como nós já temos as barragens. Quantos peixes, né? Quantas pessoas que viviam da sobrevivência da pesca que hoje não tem mais por conta da barragem de Lajeado, de Estreito, no Rio Tocantins, que tem várias barragens, no Pará, que tem várias barragens. Então, o que a ministra Marina Silva estava dizendo é que precisa de um estudo técnico para ver o impacto ambiental na vida das pessoas. Se nós olharmos os povos indígenas de Roraima, de Rondônia, nós vimos aí na televisão a grande mortandade dessa população por conta das águas contaminadas com mercúrio. Então, essa população não tem mais peixe, não tem mais alimentos, e eles que vivem muito mais de uma agricultura familiar. Então, são esses impactos que a ministra falava no momento que nós vamos sediar um grande evento de mudança ecológica, que é a COP30 em Belém, em novembro, né? Então, o governo está preocupado com esses licenciamentos.
E os políticos querem o quê? Que era que dizia um dos senadores: eu quero andar na Transamazônica, nesta grande rodovia. Eu quero que a minha população se desenvolva com os custos do petróleo. E Marina dizia: olha, nós não somos contra o desenvolvimento, nós somos contra não discutir os impactos nas populações que ficam depois de uma grande obra de impacto dele. E aí, não deixaram a ministra falar, ela reclamou que ela queria falar, o presidente da comissão cortou o microfone da ministra, e um dos senadores disse que não a respeitava, que só respeitava ela porque ela era mulher, mas não a respeitava como ministra, e que em outra ocasião ele disse que não aguentava ver a Marina falando meia hora. Então, é um franco demonstração de misoginia, de racismo, porque ela é uma professora preta, uma mulher frágil, uma professora que vem do Acre, da região norte, amazônica, que provavelmente eles não diriam isso para outro homem. Então, o que a ministra fez assim: me respeite. E aí o senador do PL ainda disse: lugar. E ela disse: não é você que vai me dizer qual é o meu lugar como mulher, porque o senhor não é melhor do que eu, e o senhor me deve respeito como uma ministra de Estado que eu sou. Então, foi isso que nós vimos hoje nas redes sociais. Mais uma vez, um machismo dos homens que só respeitam homens, que não respeitam mulheres, nem no cargo de poder, né? Marina é uma mulher que é ministra de Estado da República Brasileira, que merece respeito de homem, de mulher e de todo mundo. Mas quando a veem como uma mulher pequena, de cabelo crespo, negra, eles não hesitam em desrespeitá-la. E ela simplesmente colocou cada um dos senadores no seu devido lugar, de não aceitar racismo e nem machismo, porque ela é uma mulher, não merece ser respeitada. É isso que aconteceu e é isso que nós estamos falando nessa disciplina. Então, isso é um fato, um flagrante fato de racismo que a gente vê no parlamento, aonde estão as pessoas que representam a população brasileira. E pior, tem gente que nem se choca, que acha normal, né? Uma coisa dessa. Então, esse foi o fato que a gente viu nas redes sociais no dia de hoje. É isso, Ana Paula, o lugar da mulher onde ela quiser estar. Marina realmente é uma mulher exemplar, extraordinária, já trabalhou muito pelo Brasil, já foi senadora, já foi deputada, hoje é ministra. Marina Silva é conhecida no mundo inteiro, uma grande mulher que tem uma consciência ecológica excepcional, inclusive uma mulher que luta desde a época de Chico Mendes, lá no Amazonas, aqui na nossa região norte, contra o desmatamento da floresta brasileira, né? Mais alguma questão? No chat, não, professor. Certo. Então, fica claro que a nossa A2 será da última rota sobre as questões das religiões de matriz africana, do racismo e da intolerância religiosa e da própria lei 10.639 de 2003, que trata da importância dessa educação antirracista, de uma formação e de uma profissão antirracista, e nós vamos concentrar nossa A2, então, nesta última rota, que é a rota 11 e 12. E a nossa avaliação, uma avaliação simples de conteúdo, que a gente entenda as questões, e eu sempre entendo que as avaliações também é um momento de aprender, não é momento de fazer pegadinha, qual é a resposta incorreta, qual é a resposta que não corresponde.
eu não trabalho com esse tipo de questão. E vocês já viram nas nossas avaliações que nós trabalhamos com questões importantes, afirmativa, dos estudos e dos debates que nós trazemos, da fundamentação teórica dos autores e dos textos, para a gente entender essas questões. Então, a nossa A2 é a última aula da nossa rota da etapa 2 da nossa plataforma Educa. Então, não tendo mais questões, estando esclarecido, nós vamos encerrar